Fala pessoal, eu sou Thali Matos, uma das idealizadoras do Sebo Mirante, e esse é o nosso podcast Fala, um lugar para a gente conversar sobre literatura, a vida, experiências, enfim, humanidades. Seja muito bem-vindo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No episódio de hoje eu tô aqui mais uma vez muito feliz com Lô Clara, que vai participar comigo deste episódio, que eu convidei Lô com muito carinho, porque Lô é a pessoa que divide a maternidade comigo, e o tema do nosso episódio de hoje, o tema das poesias que nós escolhemos para fazer a leitura no episódio de hoje, falam sobre a maternidade. Então eu não queria gravar esse episódio sozinha, porque não faria tanto sentido pra mim começar a falar disso se não fosse com a pessoa com quem eu compartilho essa experiência, ainda que de formas diferentes, né? Cada um com a sua história. Mas então tô muito feliz, obrigada Lô por estar aqui comigo. E é isso então. Hoje a gente vai ler mais de um poema. Espero que as poesias sejam interessantes e toquem, atravessem vocês de maneira que inquietem e que também confortem, né, de alguma forma. Então, sei lá, Lô, quer começar a ler o primeiro poema? Como que... Vamos falar, né? Que tema sensível, delicado é esse, assim. Feliz. Diz pra mim aí como que a maternidade significa assim na sua vida, se você fosse tentar sintetizar isso de uma maneira simples, né? Porque eu sei que é muito complexo, mas se você fosse tentar trazer isso para uma imagem ou para uma simbologia que de alguma forma sintetizasse isso, assim, como que você representaria isso da maternidade na sua vida? Eu acho que é uma paisagem. Acho que é uma paisagem por onde a gente vai caminhando junto, assim, né? Porque a maternidade, ela não se faz sozinha, né? Ela não é a minha maternidade. Ela é a minha maternidade com o meu filho, né? Então, eu acho que é uma paisagem por onde a gente vai andando juntos, assim. E se ensinando, se aprendendo, com o caminho um com o outro. Mas eu acho que é isso, assim, que pode muitas vezes tá parecendo muito mais complexa, às vezes tá parecendo só florida e um campo aberto, às vezes tem desafios, às vezes tem rios calmos e tranquilos, às vezes são corredeiras, né? Então é uma paisagem em movimento? Sempre, como acredito todas as paisagens, assim, algumas com um movimento mais rápido, algumas com um movimento mais demorado, mais duradouro, mas é uma paisagem que vai mudando e é isso, assim, é transformadora, sabe? Sou transformada por ela e sinto que a transformo também. Acho que é uma coisa bem assim, em movimento sempre, mas... Tá chegando a dialética, né? De novo. Mas é essa imensidão, né? Dessa coisa imensa e empolgante, assustadora. Sim. Ela guarda muitos sentimentos ao mesmo tempo, assim, acho que... Legal. Eu tenho uma relação... Assim, pra mim a maternidade, eu não sei, preciso pensar um pouco antes de conseguir trazer uma representação. Eu coloquei pra você, mas eu mesma
fiquei pensando enquanto você falava também, ela foi algo muito assustador pra mim, foi algo muito difícil, algo muito dolorido, algo muito traumático, e foi se transformando em algo muito bonito, único, insubstituível, e algo que hoje eu sinto uma gratidão por ter acontecido, entendeu? Tipo, eu digo isso com esse receio porque em outro momento foi muito difícil pra mim. No primeiro momento, assim, da minha vivência sendo mãe, foi algo muito difícil. Então, não existia essa sensação de uau, que tudo, sou mãe. Existia a sensação de responsabilidade ética, assim, de amor pela vida, pela existência do Heitor e de tipo, quero ser o melhor que eu posso, o melhor ser humano que eu posso por você, mas eu tava sofrendo, não tava plena. Isso não quer dizer que eu não gostasse dele. Isso quer dizer que eu tava vivendo uma dupla sensação, uma de amar profundamente e tipo, pra mim foi muito chocante quando eu vi ele, assim, entendi que era real aquilo, assim, eu fiquei, sabe, acho que a gente fica suspensa, assim, não fica como se estivesse sóbrio, fica como se a gente estivesse meio bêbado, assim, meio, sabe, muita coisa, é uma outra dimensão, assim, na hora, mas hoje eu não sei, assim, tipo assim, eu não queria pagar pra ver uma vida onde ele não existisse comigo, entendeu? Porque eu sou muito fã dele, eu gosto demais de que ele esteja na minha vida. Sim. Entendeu? Recentemente eu comecei a ter crises de choro, você bem sabe, pensando na possível adolescência e na vida adulta e na saudade que eu vou sentir quando ele já não for a criança que ele é. Porque também não é sobre sair de casa, essas coisas, sabe? É sobre, tipo, quando a gente é criança, a gente tem uma relação com a nossa mãe que depois não vai ter mais, porque a gente precisa ser outra pessoa. Eu quero que ele seja, mas é uma experiência única essa de você ter, né? Não sei como o que você pensa disso, mas tipo, eu penso assim, caraca, é muito louco isso aqui de ter essa criança que eu tá participando tão próximo da vida dela, tipo, constituindo tantas coisas, né, participando de coisas tão íntimas da vida dela, e a gente não estabelece essa relação com mais ninguém. Com mais ninguém. A gente também não tem vontade de fazer isso com mais ninguém dessa forma, né? Porque é muito cansativo também. Existe um amor ali que você tá e você faz aquilo, beleza. Mas comecei a viajar, né, que quando ele crescer, que ele começar na adolescência, né, ter as viagens dele, essa relação a gente vai ter encerrado. E aí vai ser uma nova que a gente vai criar. E que não quer dizer que ela vai ser ruim. Mas eu entendi que eu vou sentir saudade dessa criança, dessa bobice, sabe? Dessas besteiras, porque ele é muito bobão. E a gente vai crescendo e a gente vai ficando bobo de jeito diferente, né? Até a cara da gente muda, eu não vou olhar ele da mesma forma, porque ele vai estar grande, né? Eu pego ele no colo, eu faço coisas com ele que não vai ser, entendeu? Tipo assim. Que louco pensar nisso, né? Então, assim, comecei a ter esse tipo de crise, assim. É muito louco, porque a relação que a gente tem com ele é uma relação muito diferente da que ele tem com a gente. Basta a gente tentar lembrar do que é isso que é a nossa própria infância, né? A gente estava se desenvolvendo no mundo, tipo, pra nossa mãe isso era diferente. A gente, enquanto mãe dele, toma conta de coisas sobre a vida dele, e ele tá vivendo a vida dele. Ele tá numa linha que é diferente da nossa. A gente vem e cobre ele de maternidade enquanto ele tá indo. E a gente só cobre ele com essa maternidade que ele precisa agora, né? Sim. Então, e eu acho que é isso que causa muitos conflitos entre, né, cuidadores no geral, mães e seus filhos já adultos,
às vezes com excesso de cuidado dessa mãe. Um filho que se sente sobrecarregado por essa maternidade que ele já não precisa. Exato, que aí é horrível, sufocante, transformar essa relação, como todas as relações. Eu acho que as nossas questões com as relações vêm muito disso, da gente cristalizar uma relação como ela, aquilo ali pra sempre, assim. E a gente tem essa relação de uma forma que a gente tá precisando dela nesse momento. A gente precisa ser mãe do Heitor agora. Pronto. A gente fica brincando sempre com a piada do meu Deus, quem deixou? Sim. Deixaram, pronto, a gente é mãe dele agora. Eu dei o meu máximo. E sou muito coruja, assim. Tipo, é outra piada nossa, né? Porque é uma coisa que eu também tô aprendendo. Como que cuida de alguém? Pô, é muito complexo, cara. E olha o mundo que a gente vive, assim. Tipo, tem muita influência. Eu preciso proteger ele de muitas coisas. Eu preciso ensinar ele muitas coisas. Sim. Eu preciso ensinar ele como ele se protege. E tipo, a gente não consegue ensinar tudo, né? De jeito nenhum. Porque ele aprende com o mundo também. É muito complexo, como você disse. Que grande. A maternidade é grande. Por isso que é a grande. Paisagem, que ela fica mudando. Sim. E vai ficar mudando pra sempre. Eu vou precisar sempre ver essa paisagem e saber como é que eu ando por ela, assim. Sim. Como é que Heitor está andando por ela. Que paisagem é essa agora? Que tipo de mãe ele precisa que eu seja também. Sim, porque é a partir disso aí que a paisagem vai tomando novas formas, né? A partir dessas outras configurações. Beleza. Vamos lá, então. E fala. A gente pensou em alguns poemas. Bom, primeiro que eu vou explicar, contextualizar que 2 desses poemas eu já tinha feito uma comparação entre eles, né? Que é o poema do Leminski e da Alice Ruiz. Foram poemas que eu encontrei enquanto eu estava pesquisando poesias que falavam da maternidade, porque foi um tema que eu trabalhei lá no mestrado, e aí eu queria fazer um fechamento bonito lendo poesia. E aí eu achei esses dois, achei linda a relação oposta, vamos dizer assim, a perspectiva diferente que os dois traziam. Ok. Mas aí tem um poema da Bárbara Ismênia que eu gosto muito, que traz maternidade. E aí, enquanto eu fui pesquisar esses outros dois, eu achei um outro aqui que eu acho que vale a pena também trazer, que acho que você vai concordar. E aí você olha aqui e vê se você quer, que é o... Deixa eu só... que é o Ensinamento, de Adélia Prado. Tá. Certo? Certo. Você topa começar? Topo, claro. Beleza. Aí você pode... Aqui tem um poema da Alice, tem um da Adélia e o do Leminski lá embaixo. Aí você escolhe qual que você quer começar. Eita. Eu vou fechar o olho e fazer assim, qual parar eu faço. Tá, vai. Esse aqui. Adélia. Vamos lá. Ensinamento de Adélia Prado. Nossa, lembrei desse. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Lindo. Eu também quando veio, por isso que eu falei, esse tem que entrar, né? Nossa. É um ensinamento, né? Ensinamento. Se tem ensinamento, ensinar fazendo, né? Olha só, esse da Adélia tem a perspectiva do filho, né? Então, eu acho que vale ler o do Leminski, deixar o da Alice por último, né? Isso. Beleza. Pode ler o do Leminski, eu vou ler o da Bárbara. E aí depois a gente lê o da... Posso. É assim. Minha mãe dizia: ferve água, frita ovo, pinga a pia. E tudo obedecia. Eu amo. É muito legal esse. O Leminski é demais. Não.
E por último, esse da Bárbara aqui, que também não é a perspectiva da filha, né, do filho, da filha, mas tem uma conotação bem diferente do que é o da Adélia, que traz uma lição que esse filho aprende com a mãe, né? Aham. Tem o do Leminski, que traz essa visão, a gente falou antes, né? Assim, infantil, parece Uma de observação, tipo, assim, uau, a mãe pá, impactada. tipo uma super heroína, tipo, ela que manda tudo isso aqui, os fenômenos Controla da tudo casa isso aqui, aqui, tudo maluco. é minha mãe que cuida. Você é louco. E tem esse aqui que é de uma filha, não sei, assim, eu acho que se volta pra mãe tentando levar ela a alguma cura. Alguma quebra de ciclo, por exemplo, que a filha consegue, né? Entender que ela se vira pra mãe e dá um presente. É isso que é a imagem que eu tenho desse poema, é que a filha assim, obrigada, mãe, né? Você cuidou tanto de mim, eu vou te dar um presente que é o que você deve receber, é o que você merece. E aí diz assim: extensão de mãe não é meu corpo filha, ocupando espaços consistente mundo. Extensão de mãe é quando ela, por si mesma, se descobre em vida para além de impulso matriz, a que sendo sua. E no passo calço seu, o próprio dado, entender-se ela independente de mim. E aí, claro, tem um detalhe que é visual, né? Que é, por exemplo, quando ela escreve o independe de mim, ela separa essa palavra solta, independe, né? E dá essa estética da coisa se soltando mesmo. Então é um poema muito lindo, Fortíssimo. muito lindo. A que sendo sua, para além de impulso, matriz, a que sendo sua. Que coisa linda mesmo. Bom, e aí por último, a gente ainda tem emoções. Mas foi. é o que eu digo, Bateu, que aqui é literatura, isso, humanidades. Então, é isso, né? É o espaço para emoção mesmo. E é um tema que nos atravessa, a gente sabia disso, né? Foi. Por isso mesmo que eu queria você aqui. Bom, e aí por último, o de Alice Ruiz, que traz essa visão da mãe, né? Sobre uma visão materna sobre a maternidade, né? Porque não é a única. Aqui diz assim: trecho do livro 2 em 1, de Alice Ruiz. Enchemos a vida de filhos que nos enchem a vida. Um me enche de lembranças que me enchem de lágrimas. Uma me enche de alegrias que enchem minhas noites de dias. Outro me enche de esperanças e receios, enquanto me encham seios. E aí, vamos conversar. Bom, eu comecei com esse poema da Alice, do Leminski. A poesia da Alice traz essa... como a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar esse episódio. É uma mãe que já tem 3 filhos, né? É uma mãe madura no sentido de experiente, independente de idade, mas ela é uma mãe que já passou pela experiência da maternidade por 3 vezes. Uma mãe de 3 filhos. Isso. E aí ela traz essa dialética que você fala, porque ela diz: enchemos a vida, né? Enchemos o mundo de filhos, a nossa vida também, nossa rotina, a nossa vida. Enchemos a vida de filhos que nos enchem a vida. Né? Então, eu tô enchendo a vida, né? Minha vida do meu filho, ao mesmo tempo ele tá enchendo a minha vida. Um me enche de lembranças, ela vai trazendo que cada um vai afetar, como cada um tá afetando ela naquele momento, né? Então, um enche de lembranças. Então, eu penso que pode ser um filho que já tá mais velho e tá longe, pode ser um filho que partiu, né? Algumas pessoas perdem filhos, os filhos morrem. Então, tipo, é um filho que se lida com essa memória que se tem, né? Que é um filho que não tá aqui,
mas que está. E eu pelo menos pensei que poderia também trazer essa representação. E aí traz essas lágrimas, né? A outra tá enchendo de alegria, enche a noite de dias. Então eu penso a noite é aquele momento que a gente tá todo mundo em casa, né? Os meninos não estão na escola. Aí tá todo mundo em casa, aí é noite, todo mundo cansado e as crianças aqui fritando, né? Uma TV ligada, TV aí você ligada. já faz uma referência à sua infância já, né? Sim. A como era com você sendo filho. Que a gente é mãe, mas a gente é filho também. Sempre é filho. Sempre vai. Não, com certeza. Segue aí, não é não? E aí a gente é mãe a partir de uma referenciação também que a gente já tem. Não é como se todo mundo tivesse a mesma imagem, o mesmo imaginário, o mesmo referencial materno. Na verdade é bem diferente, né? Quando a gente vai ver as relações, são tipo... Quando você observa as famílias, é uma parada muito interessante, inclusive. Porque você às vezes se choca, né, com os costumes dos outros. Algo que é super comum na família, você fala assim, mas por quê? E aquilo te parece, mas não é, né? Seria pra você, porque na sua relação familiar aquilo não... Enfim, uma viagem que... E o outro, né, enche de esperanças e receios enquanto me enchem os seios. Então eu vejo bem essa questão do bebê, né? E acho que não tem momento onde a gente tá mais esperançoso e receoso do que quando a gente tem uma cria bem pequenininha, né? E você foi no ponto, né? Uma cria bem pequenininha, tipo uma parada assim que te desperta a coisa mais terna, uma coisa mais fofa, mais querida, mais esperançosa, mais brilhante, mais linda. Você olha aquela coisinha, tipo, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo você fica assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí quando você vê as notícias do mundo, você fala, meu Deus do céu. Eu lembro que em muitos momentos, quando eu era pequenininho, assim, eu por exemplo, o Bolsonaro ganhou, o Heitor era bem novo, né? O Heitor nasceu em 2015, o Bolsonaro ganhou as eleições em 2018. E eu pensava, meu Deus, tipo assim, na hora eu ficava enlouquecida pensando em que contexto o Heitor ia crescer. Tá ligado? Meu Deus do céu, em que contexto o Heitor vai crescer? Que mundo é esse? Aí corta pra 2022, Heitor lulista geral, total. Assim, adesivo do nada, guarda-roupa. Puramente espontâneo. É importante dizer isso, que a gente não fez nenhum estímulo, né? Foi totalmente assim, social, que ele captou o que tava rolando. Captou a mensagem geral. Escolheu um posicionamento e até adesivo ele aceitou das pessoas da rua, colou no guarda-roupa dele. A coisa foi séria, assim, né? Ele é lulista raiz. Mas enfim, seguimos. Bom, aí em contrapartida, o poema do Leminski traz essa visão que a gente disse, né? Bem infantil. Então, minha mãe mandava, né? Tipo assim, a mãe era tipo Deus. Como que é mesmo? Então, pinga pia. Minha mãe dizia. Ela não mandava não, querida. Ela dizia, porque se manhã manda. Minha mãe dizia, ó que simples. Ferve água. Frita ovo. Pinga pia. E tudo obedecia. É um domínio mágico, né? Hoje tem sido mais vaga, mas eu me lembro de ter mais imaginário da minha, assim, memória desse imaginário da minha mãe como esse ser assim perfeito. Acho que existe um momento assim que é muito difícil, que é quando você começa a perceber que sua mãe não é só essa pessoa fantástica que tudo obedece, né? Quando você começa a ver as sombras, os defeitos da sua mãe. Mas eu consigo me lembrar, assim, a minha mãe era um ideal de perfeição, assim, no meu imaginário infantil e pré-adolescente, sei lá, assim. E você vê a parada dessa separação, né, já aí, porque você começa a
exigir outras coisas da sua mãe à medida que ela já não te dá aquilo que você quer / precisa naquele momento. Que ela já não... Que é isso, que ela já não te dá tudo que você precisa. Você já quer outras coisas que ela simplesmente não Nem pode. tudo obedece ela, né? Nem tudo, porque você já não obedece ela. E porque ela tudo Quem obedece você... ela dentro da casa dela, né? Isso, dentro e do... você vai viver no mundo e aí lá sua mãe é uma pessoa. E tá no mundo do fantástico ainda, né? A gente não sabe que é o fogo que ferve a água, a gente não sabe que se o ovo ficar ali, ele vai fritar em algum momento. É o 10 minutinhos, daqui a pouco tá pronto. Tipo, a criança tem esse imaginário de que a mãe é o poder inteiro porque ela cuida de tudo. E você não sei se você tinha isso, mas quando você era criança, não tinha, por exemplo, aquelas coisas assim, nossa, quando a minha mãe faz isso, ou tipo umas coisas que pareciam mágica mesmo, que claro que tem todo um discurso social, a gente sabe, né, que existe também um reforço dessa ideia de que a mãe é super poderosa e isso muitas vezes serve para uma hiperexploração desse trabalho materno. Mas, tipo, tirando um pouquinho, suspendendo um pouco, saindo um pouco do que tá mais nessa esfera, assim. Quando a gente tem essa mente infantil, assim, e a nossa mãe tem tanto controle de tudo, né? Eu tô, então, querendo dizer assim, tá acontecendo essa problematização social, mas do ponto de vista da criança, ela não tem essa dimensão, né? Então, por exemplo, aquela coisa da mãe sempre saber onde as coisas estavam, sabe? Tipo assim, a mãe fala, o negócio acontece. Praga de mãe pega. Entende? Né? Tipo assim, coisas. Exato. Essas coisas que dão uma dimensão, assim, meio sobrenatural pras nossas mães, assim. Porque eu me lembro de, tipo, ter medo de algumas... Se tivesse um tom no que a minha mãe dizia, eu ficava com medo de fazer, porque aquilo... Então, mesmo que não acontecesse, mas ela já tinha... Aquele tom plantado na minha cabeça que algo ruim ia acontecer, e aí... Eu ia sair, minha mãe falava assim... Ai, filha, tô com um pressentimento aqui. E passava a mão no peito, tô com um pressentimento. Aí você já ficava assim, né? Véi. Pelo amor de Deus, que tipo de pressentimento. Meu Deus, e você já ficava assim sem querer ir. A gente assistia Premonição, né? Imagina. Tá, tinha coisas, influências outras, além das nossas mães. Mas à medida que a gente acha que ela tem superpoder, ela também acha que ela tem. Sim, a gente, enquanto mãe, a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Sim. A gente acha que se uma coisinha tá de outro jeito, que não é o que a gente quer exatamente, foi a gente que falhou. Sim. É muito fácil da gente pegar pra gente todas as responsabilidades e controles sobre isso que vai afetar o nosso filho, quem vai ser o nosso filho, a gente... E a sociedade só fortalece isso, né? Nossa. Porque, tipo, onde é que tá a mãe dessa pessoa? Cadê a mãe desse menino? Então, a culpa é da mãe, sempre. É sempre a mãe. Às vezes a mãe tá lá ralando pra poder, né? Tipo, tem todo um problema estrutural, às vezes uma questão subjetiva, enfim. Várias situações e, tipo, a parada tá jogada na mãe, assim. Então tem essa dimensão subjetiva e tem essa dimensão social. E aí a gente, quando é mãe, a gente fica tendo que sendo sobrecarregada também nisso, né? Porque a gente tem que lidar com a nossa demanda subjetiva, porque a gente não está autorizado a fazer qualquer coisa só porque a gente está passando por injustiças sociais. Então eu não posso fazer qualquer coisa com meu filho só porque socialmente está tudo nas minhas costas. Beleza, mas meu filho ainda é uma pessoa. Isso não me autoriza, ainda é uma criança vulnerável, isso não me autoriza, né? Então eu tenho que lidar, infelizmente ou felizmente, eu tenho que lidar com as coisas que são subjetivas, tenho que me autorresponsabilizar pelo que é meu, mas existe uma coisa que é social, existe pouca justiça social, pouco apoio social, pouco reconhecimento social, então acaba sendo muito solitário, né? É muito, enfim, e... Aí eu vou fazer um gancho, porque nesse poema do Leminski, ele vai lá e fala dessa dimensão fantástica da mãe como super poderosa. Quando a gente vai pro poema da Adélia, ela também traz uma dimensão da mãe como um referencial. Mas agora essa filha me parece uma filha mais madura, né? Uma filha mais, mais adulta. E ela não tá olhando pra mãe com o superpoder nessa dimensão infantil, do tipo, nossa, ela fala e a parada acontece. Mas ela vê a mãe com um superpoder de um luxo
que nem a palavra às vezes consegue aprender. Então a mãe não falou amor, essa palavra de luxo, isso é luxo. Mas olha a delicadeza, a elegância, a fineza do gesto da minha mãe. Olha o amor, cada letrinha da palavra amor no ato da minha mãe. De primeiro observar, primeiro ela presta atenção. Que aí eu acho que o amor tem a ver com também prestar atenção. Porque eu posso ficar pensando em mim, né? Eu não tenho que prestar atenção em tudo, não tenho como. Aí quando eu amo, eu presto atenção. Aconteceu uma parada com outro que é chato. Você fala, pô, que chato, mas beleza, você não vai lá se envolver, né, e tal. A não ser que seja uma coisa tipo, sei lá, um acidente e tal, enfim. O amor tira a indiferença essa, né? Isso. Então, assim, o amor, você olha, então ela olha, ela sabe, olha, até essa hora trabalhando no braçal. E aí ela pratica a empatia, né? Ela vai lá no lugar do outro, pensa, meu Deus, imagina eu trabalhando até tarde numa hora dessa. O que eu ia querer quando chegasse em casa? Aí uma comidinha, né? Vai estar cansado, vai precisar comer. Aí ela vai preparar tudo, já deixa tudo bem. A pessoa vai chegar, a casa vai estar assim, ó. Como é que diz assim? Programada para acolher ele. Né? Ele vai chegar, já vai ter comidinha, aguinha quente, tudo pronto, tudo preparado. Então é uma outra imagem da mãe como esse referencial, mas agora uma dimensão mais humana, mas não por isso menos fantástica no sentido de belo, né? Da beleza desse amor. E sabe, eu fui lá pro começo do poema e eu me peguei às voltas aqui, e não sei exatamente assim, né? Mas ela diz: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. Né? Tem uma perspectiva de uma mãe, tem já a perspectiva dela. Aí ela diz: a coisa mais fina do mundo é o sentimento. E o sentimento? É ela já quem tá achando. A filha. A filha. Que a coisa mais fina do mundo é o sentimento. Ela quem fala que amor é a palavra de luxo, né? É a coisa mais fina. A mãe falava que estudo era a coisa mais fina do mundo. Tá vendo essa expectativa? Tem duas camadas assim, né? Tem uma projeção de uma mãe que diz, ó, estuda, minha filha. A gente consegue reconhecer, né, esse discurso. Não é? Com certeza. A gente tá o tempo todo sendo um e sendo o outro, cara. Porque aqui é uma mãe, a gente presume. O pai tá aqui num serviço pesado. A gente não acha que era uma mãe que teve acesso a estudo e tal. Claro. Agora se a Adélia, né, que entendemos que ela já conseguiu acessar, porque quando ela diz que não é, né? Ela conheceu e pode dizer assim. Tenho que saber mais da história de Adélia, não sei, mas não é. E no poema tem sempre, né, tem o jogo das posições, né? Do que a mãe quer, do que a mãe pretende, do que eu quero, do que queremos enquanto mães, enquanto filhas. A gente fica querendo das nossas mães, até hoje a gente fala das nossas mães nas nossas conversas, né? Com certeza. E aí encaminha pra Bárbara, né? Que fala exatamente disso, assim. Fala que a extensão, né? Deixa eu ver aqui. Extensão de mãe não é meu corpo filha, quer dizer, ela contradiz esse discurso social de que a extensão, que tipo assim, o filho é a extensão da mãe, né? Existe essa ideia que tipo, que os filhos são a extensão dos seus pais, mas com a figura da mãe é ainda mais reforçado esse ideal pela questão da maternidade biológica. Então se associa esse discurso materno, muitas vezes até se restringe ele, né, a essa ideia biológica. E aí, por conta desse corpo vir de um outro corpo, matriz, né, que a Bárbara usa essa palavra matriz,
Então fica como se o meu filho é a minha extensão. Só que o seu filho não é só o corpo que você deu vida a ele. Seu filho ele é o corpo também, com certeza. Também não é uma ideia da gente se desvencilhar. Porque não há uma separação, Isso. né? Que não é só... É uma experiência, como a gente disse, o nascimento é uma experiência. Então é claro, independente, essa experiência vai te constituir inconscientemente. Em que camada, não sabemos, mas vai te constituir. Só que isso não é tudo, isso não é o que vai te determinar para sempre, isso não é a única coisa que constitui. Então, por mais que haja muito de mim no meu filho, o meu filho ainda é, no nosso caso, o Heitor. Ele é meu filho pra mim. Quem ele é, na verdade, é Heitor. Exato. E quem eu sou, na verdade, é Thali. Eu sou mãe em relação a Heitor. Isso. E ser mãe sempre me constitui sendo Thali. Mas não é a única coisa que eu sou. E aí ela diz isso. Não é meu corpo filha ocupando espaço. Então eu, né, tipo assim, as conquistas que hoje eu e você temos, por exemplo, que muito vieram em decorrência dos esforços das nossas mães, elas são conquistas que com certeza são alegrias para as nossas mães, porque elas querem o nosso bem. Mas não é isso que determina se é a extensão delas, porque a extensão delas deveria ser determinada pela existência delas também. Exatamente. Então não é que tenha alguma coisa errada, por exemplo, nossas mães terem investido para que a gente estudasse e melhorasse de vida. Não é isso. Mas é que essa melhora tem que vir para ela também. Não pode ser só, beleza, eu consegui, mas eu preciso. O melhor, o certo, é que ela também usufrua disso em vida. Que eu consiga criar o meu, mas que ela usufrua disso em vida. Então, que ela consiga comprar as coisas dela, viver as experiências dela, fazer os estudos que ela quer. Beleza, ela me estimulou a estudar, mas se ela quiser estudar, ela também deveria conseguir estudar. Porque só eu conseguir estudar se ela quiser conseguir, se ela quiser estudar, é meia vitória. Ela conseguiu, enquanto mãe, uma realização. Porque enquanto mãe, ela se realizou vendo a filha. Mas enquanto ela, integralmente, ainda falta algo. Porque ela também quer estudar. Ou ela quer viajar, ela quer... bote aí além da parte qualquer mãe, coisa. Ela tem todas as outras que ela já tinha antes de ser mãe. Exatamente. Tipo, é que quando um filho nasce também a mãe, né? Algumas mães nascem depois de seus filhos. Nascem suas relações com seus filhos, mas quando vocês nasceram juntos, naquele mesmo momento, e assim como é absolutamente impactante para quem nasce, é absolutamente impactante para esse corpo que carregou essa vida ali. Sim. Essa experiência eu não tenho e eu não sei dimensionar. Não sei dimensionar, assim. Não sei. Porque é revolucionário, do campo do inexplicável, né? Dessa coisa que acontece, assim, que é o que marca todo o mistério da vida, basicamente, que a vida vem da vida. Sim. Né? A vida vem da vida. A Matilde. Pra citar corretamente, né? Então, fica. Aí a gente volta pro que a gente tava falando lá no início da conversa, que a gente teve que a gente tava conversando sobre quando o Heitor virar adolescente e tal, como é que vai ser, que é sobre o tipo de mãe que ele precisa que eu seja em cada momento da vida dele. E às vezes a mãe que ele vai precisar é tipo uma parceira, sabe, assim. E às vezes, tipo assim, às vezes não. Eu acho que é importante que a gente se saiba independente eles. Sim. Pra que... Por nós. Por nós. E depois por eles. Existem contingências e contingências na vida, né? Assim, camadas e camadas. A gente sabe que é uma experiência que não é igual pra todo mundo. Que, todas condições possíveis para que a gente
consiga ser mãe e assim... São maternidades, são maternidades, né? E maternidades. Jeitos possíveis de cuidar desses filhos. Tantas mães, meu Deus, que gostariam de estar um pouco mais com seus filhos e não podem porque estão em cargas de trabalho infinitas, né? Tipo, que não conseguem são estar em muitos casa, contextos, que quando né? estão estressadíssimas por conta de todas as outras coisas. As mães que estão em contexto de violência, as mães que têm os filhos que são alvos muito fáceis da violência. São muitas outras relações humanas e sociais que estão imbricadas na maternidade. Então, tipo... E de exigências sociais. Porque aí, por exemplo, eu lembrei daquela ocasião em que a gente... de filhos que depois de muito adultos continuam exigindo esse lugar de sua mãe, como sua mãe. Sim. Filhos que não largam suas mães. Sim. Então, tipo, mães já idosas, com filhos já muito, muito adultos. Não é que sua mãe vai deixar de ser sua mãe, mas ela não precisa te maternar pro resto da vida. Cuidar de você o resto da sua vida. Ela não precisa ser uma maternagem. E isso é natural, né? Porque os outros animais, os outros mamíferos, eles são assim, tipo, depois que você tem autonomia, eu vou continuar sendo sua amiga aqui, cara, beleza. Isso, claro, eu não tô querendo falar que vai ser da mesma maneira, né? Por óbvio. Mas eu tô querendo fazer uma associação, assim, bem grotesca, pra dizer, assim, que a gente naturaliza muito essa perpetuação da maternagem e não vê o adoecimento que isso muitas vezes traz para as pessoas que são mães, certo? O quanto que isso adoece, o quanto que isso também deturpa a imagem que os filhos têm, do qual papel que a mãe tem. Então, às vezes, a gente vê vários filhos e filhas tipo, sendo desrespeitosos, mal agradecidos, violentos com suas mães, em um contexto, tipo assim, zero gratidão, sabe? Então é muito complexo esse discurso que fica perpetuando a maternagem como se assim, a sua mãe sempre tivesse que te apoiar em qualquer projeto que você tem na sua vida. Você tem 40 e tantos anos, aí você vai fazer uma coisa nova, se sua mãe não te ajudar naquele momento, ela é uma má mãe, sabe? Tipo assim, caramba, o que mais ela tem que fazer pra você, sabe? Enfim, tem essas situações. Mas é isso, né? Tipo assim, acho que a gente foi... Se deixar a gente... e é um tema que não tem fim, né? Tipo assim, seria muito legal se a gente tivesse outras mães aqui com outras configurações e outras realidades, e a gente ia ver que é muito igual e muito diferente. Sim, é um convite. É muito igual e muito diferente, e ao mesmo tempo é isso, né? É isso. Já foi. Então é isso. Espero que várias mães escutem e compartilhem também como isso chegou para elas, como os poemas chegaram para elas. E espero que outras pessoas aí tenham curtido também. É isso, valeu. Até o próximo episódio. Beijo. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar, deixar um comentário, nos acompanhar nas nossas redes sociais para engajar e fortalecer o nosso trabalho e semear a palavra da poesia. Até mais!